TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, chegou a minha vez. Agora vamos falar de um tema que as pessoas normalmente gostam mais, não é? Sempre que se fala de mediunidade, a pessoa gosta mais. E hoje, efetivamente, o tema, sendo da evangelização, vai ser a criança mesmo. Criança e o jovem. E, efetivamente, nós sabemos que a mediunidade infantil sempre levantou muitas questões e muita curiosidade em todos os âmbitos e também no nosso meio espírita. Tanto é assim que Allan Kardec abordou o tema no Livro dos Médiuns, como veremos um pouco mais adiante. Então, há pais que se deparam com a possível, não é, por isso eu digo possível, mediunidade dos seus filhos. Uns falam das visões que os filhos tiveram de espíritos. Outros falam de brincadeiras dessas mesmas crianças com amigos ditos imaginários. E há ainda quem conte sobre contactos realizados com parentes já desencarnados. E se há pais que efetivamente ficam preocupados, não é, sobre a maneira como devem abordar o assunto com os seus filhos, há outros que nem dão importância a estas manifestações. E, portanto, não me passa. Que frustração. Agora, está a passar contigo, comigo não passava. Sou uma naba nestes aspectos. Bom, então, o que é a doutrina nos ensina? Que devemos ter sempre os pezinhos bem atrás, não é? E irmos com muita calma, porque cada caso é um caso. E, portanto, não podemos propor soluções que possam ser adotadas por todos. No entanto, isso sim, podemos resumir algumas das bases do espiritismo. E é que, apesar de não haver uma idade específica para as manifestações mediúnicas, como se deve agir, então, perante uma criança que tem mediunidade espontânea, o que é que os pais devem fazer? Então, é isso que nós vamos ver agora, neste momento. O que é que a doutrina nos diz sobre o assunto? E, para começar, vamos então ao que... Ai, estou bonita! Vamos começar por dizer o que é a mediunidade para o espiritismo. Ele diz-nos, e é no Evangelho, no capítulo 24 e no ponto 12, que nos é dito que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem, portanto, homem, mulher, criança, adulto, pode ser dotado, tal como a de ver, ouvir ou falar. Ou seja, não é uma coisa excepcional. É uma faculdade, Santinho. É uma faculdade como qualquer outra que nós possamos ter. É verdade que na fase em que nós nos encontramos, de mundo ainda, de provas e expiações, é mais difícil que isto aconteça. Mas é uma faculdade que, à medida que nós formos evoluindo, vai também começando a ser aflorada em nós, como humanidade, e, portanto, vai passar a ser um sentido como qualquer outro. Em vez de termos 5, vamos passar a ter 6. Aliás, a espiritualidade diz-nos que nós só temos 5, mas que temos muitíssimos mais em
mundos mais adiantados do que o nosso. Portanto, dizermos, é uma pessoa, uma criança excepcional porque tem mediunidade. Primeiro, é preciso ver se é realmente mediunidade, como vamos ver um bocadinho mais à frente. E segundo, não é nada de excepcional, pelo contrário. Nós somos daqueles que sabemos, porque é a espiritualidade que nos ensina, que normalmente, em adultos, aqueles que já têm, que vêm com mediunidade ostensiva, não sendo missionários, que também os há, Chico foi missionário, Batuíra foi missionário em termos de mediunidade, mas não sendo estes espíritos já muitíssimo elevados, todos os outros que vêm com essa mediunidade aflorada, portanto, muito à superfície, digamos assim, são chamados ostensivos, o que é que acontece com eles? São pessoas, pessoas, sim, que vêm para resgatar débitos passados. Portanto, não pensem que são pessoas excepcionais, pelo contrário. Elas são iguais a nós e que ninguém nos diz que no dia da manhã nós também não vimos com essa mesma mediunidade, porque é uma maneira de se resgatar mais rapidamente graves dívidas do passado, ok? Portanto, vamos pensar que a mediunidade é uma coisa natural. Isto é a primeira coisa que nós gostávamos de dizer. E, segundo a doutrina espírita, e aqui vem aquilo que estivemos a falar, todos os seres humanos têm a capacidade de se... Estou a olhar para ver o tamanho da letra, sabem? Porque é a primeira vez que faço neste formato e tenho andado, a letra e eu temos andado em conflito permanente. Mas então, mas está bem, não está? Lá ao fundo. Pronto, ótimo. Então é aqui mesmo assim que fica. Obrigada. Então, segundo a doutrina espírita, todos os seres humanos têm a capacidade de se comunicar com os desencarnados. Não é um dom sobrenatural, nem um privilégio. É uma faculdade física que está, isso sim, muito ligada à glândula pineal, no centro do cérebro, que capta o sinal do além como se fosse uma onda magnética e o converte em percepções. Vamos ficar por aqui, porque isto tem muito que se lhe diga, mas muito sobre a glândula pineal. Um dia temos que fazer uma palestra sobre a glândula pineal. Assim como já fizemos sobre o ectoplasma, agora temos que fazer sobre a glândula pineal, porque realmente tem muito, muito, muito a ver com a mediunidade. O Sérgio Filipe de Oliveira, médico, e que estudou bastante a glândula pineal, fala muito bem sobre ela. Se vocês quiserem, vão ao YouTube, têm lá palestras dele sobre isto. Então, todos possuímos mediunidade, porque todos, sem exceção, temos o quê? Temos telepatia, temos transmissões de pensamento. Temos ou não temos? Todos. Então, o que é isso senão uma forma de mediunidade? Ok? A transmissão de pensamento é precisamente isso. São duas mentes a ligarem-se uma à outra, não é? E a transmitirem-se. Quando nós dizemos assim, ai que engraçado, toca o telefone, fulana, estava mesmo a pensar em ti, não é? Encontramos uma pessoa na rua na qual estávamos a pensar. Olha, acabava agora mesmo de pensar em que coincidência. Mas nós sabemos que as coincidências não existem,
que o acaso não existe. Logo, a transmissão do pensamento ou telepatia é uma forma de mediunidade. Por isso é que Kardec diz que todos a possuímos, em maior ou menor grau. E elas muitas vezes, lá está, sem nós nos apercebermos, ela está a funcionar. Transmissão de pensamento. Portanto, voltamos a repetir, ser médium não é nenhum privilégio, não é ser-se mais evoluído. Até vos diria que às vezes até pode ser menos evoluído. Não é? Mas tinha tanto a resgatar do passado, tanto, e coisas tão graves, que foi a maneira que foi encontrado do lado de lá, e a pessoa esteve de acordo, e daí o seu perispírito ter vindo preparado para isso, porque tudo isto requer preparação do lado de lá, e essa pessoa vai aliviar, digamos assim, alguns das suas dívidas do passado através da mediunidade, mas atenção, da mediunidade com Jesus, que é aquela que as casas espíritas nos vêm trazer, não é? Porque mediunidade há por aí aos trambolhões, não é? Todas essas pessoas vieram com a missão, entre aspas, de melhorarem e, portanto, de resgatarem as suas dívidas, algumas. Mas elas, através do livre-arbítrio, do esquecimento do passado e depois, claro, do seu livre-arbítrio, deturparam tudo aquilo que elas deveriam fazer com a sua mediunidade, que era ajudar os outros, especialmente os desencarnados. Mas não é ajudar os desencarnados em casa ou num sítio qualquer e levar dinheiro por isso. Ou não levo dinheiro, dá-me o que quiser. Dá-me 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, o que for. Eu já uma vez contei que no livro, que é a história de um médium, que retrata a vida do fundador da nossa casa-mãe, em São Paulo, do Grupo Espírita Batuíra, que, como a maioria das pessoas que aqui está sabe, nós fomos criados, fundados pelo Sr. Orlando e pela Sra. Dona Aldina, porque eles tiveram 25 anos como diretores da Casa do Grupo Espírita Batuíra de São Paulo. E, portanto, tudo o que nós fazemos aqui em Ponto Pequenino era aquilo que se fazia no Grupo Espírita Batuíra de São Paulo, quando a Sra. Dona Aldina e o Sr. Orlando vieram para cá. E, portanto, a nossa casa-mãe sempre foi o Grupo Espírita Batuíra de São Paulo. O fundador desse grupo foi Spártaco Ghilardi, um enorme médium. E um dos seus diretores, amigo desta casa e que escreveu e escreve muito para a nossa revista, que é o Geraldo Ribeiro da Silva, escreveu um livro sobre o Spártaco. E nele, a certa altura, conta, ele tinha um espírito amigo, que era o Manecão, que também se manifestou muitas vezes através da Sra. Dona Aldina, da avó da Michelle, aqui connosco, nas nossas reuniões de desobsessão. Depois ele reencarnou e, portanto, claro, cessou a sua atividade como espírita. Mas ele, então, era muito amigo do Spártaco Ghilardi e aparecia-lhe imenso e dava-lhe imensos conselhos, etc. E uma vez, conta no livro História de um Médium, do Geraldo,
que, se não leram, leiam, que é muito interessante, porque o Spartaco era um belíssimo médium, e temos aí na casa livros que ele, através do Chico, ele escreveu. Temos 2, ser médium, não, ser espírita, não é? Disparate, não é o Chico, é o Carlos Bacelli, sim. Temos ao médium principiante e pronto, ao tarefeiro espírita e ser espírita. Bom, mas do lado de cá, ele uma vez vai dar passe num doente. E quando entrou na casa, a mulher do senhor que estava doente vai recebê-lo, e ele olha para qualquer coisa que ela tinha pendurada na porta. Acho que era na porta. Pelo menos era no hall de entrada. E diz, olha que coisa tão bonita, ou que interessante, uma coisa assim deste género. E a senhora sorriu e tal, mas a coisa passou. Ele vai dar passo ao senhor, conversaram, beberam um chazinho, e quando ele sai, a senhora vai-lhe oferecer aquilo que ele tinha gostado e que estava pendurado. E ele não queria aceitar, mas acabou por aceitar. A senhora insistiu e ele acabou por aceitar. Imediatamente aparece-lhe o manecão e diz-lhe, Spartaco, vai entregar exatamente isso, porque você veio aqui, não foi para receber nada, foi para dar. E ele compreendeu imediatamente o que o manecão lhe estava a dizer e foi entregar à senhora. Isto para vos dizer, nem sequer no caso de que seja oferecido mesmo, não é? Como era o caso, não se tem que aceitar absolutamente nada. Nada. Porque dai de graça o que de graça recebestes. Foi isso que Jesus disse. E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. Se eu não me engano, é o capítulo ou o 24 ou o 25. O 25 é o buscai e achareis. Mas é já no fim do Evangelho que está este. E é logo a primeira. É logo o ponto número 1. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, não se aceita nada. Absolutamente nada. E por isso o Espiritismo também nos ensina que a mediunidade, portanto, é independente das condições morais de cada pessoa. Okay? Então, todas as pessoas, continua, aqui é o Livro dos Médiuns, no capítulo 14 e no ponto 159. Todas as pessoas que sentem, qualquer que seja o grau, maior ou menor, a influência dos espíritos, são por esse facto médiuns. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é um privilégio exclusivo. Assim, são raras as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, exatamente como nós acabamos de dizer. Mas Kardec ensina-nos que devemos chamar médiuns àquelas pessoas que apresentam efetivamente a mediunidade de uma maneira ostensiva. E o que é que isto quer dizer? De uma maneira que pode efetivamente ser comprovada. E na infância, e é isto que nos levou hoje a estar aqui, as crianças e os adolescentes, há uma grande frequência de relatos ditos sobrenaturais na infância, devido ao facto do processo reencarnatório só se completar aos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual como ao mundo físico. Por isso, é na infância que acontecem mais casos deste género.
mas muito efetivamente daquilo que as crianças de tenra idade dizem que veem ou sentem, não tem nada de fantasioso. Volto a repetir aquilo que já disse há bocadinho. E isto não significa que a criança seja médium. Isto só vai ser confirmado mais tarde, no resto da sua vida, quando ela continuar a mostrar essa capacidade de um modo efetivamente ostensivo. E André Luiz e Emmanuel, André Luiz nos domínios da mediunidade e Emmanuel no Religião dos Espíritos, ambos, como vocês sabem, psicografados por Chico Xavier. Nos domínios da mediunidade é o Espiritualos, na Religião dos Espíritos, portanto, é Emmanuel, que vem dizer que só por volta dos 7 anos é que se completam os mecanismos da reencarnação. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que até essa idade a criança ainda está a aprender a viver no nosso mundo e, ao mesmo tempo, não está a perder a percepção do plano espiritual. Podíamos até dizer que ela, até aos 7 anos, ela está mais ligada ao mundo espiritual do que ao mundo físico. E, portanto, estando ela mais ligada ao mundo espiritual, é muito natural que a sua visão e a sua sensibilidade estão muito mais afloradas, então, para as presenças e para as situações que são imperceptíveis para os pais. E Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1865, publicou uma mensagem recebida de um espírito protetor, e essa mensagem foi dada numa reunião realizada em 6 de janeiro desse mesmo ano, de 1865, naquilo que nós consideramos ser o primeiro centro espírita que existiu, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada então também por Kardec. E entre os vários pontos muito interessantes do texto, destaca-se então a ideia de que, no período da infância, a ação do espírito reencarnado sobre a matéria ainda é pouco sensível. Ou seja, os laços que prendem a criança, o perispírito da criança, ainda estão a ser apertados. E é isso que lhe permite perceber com muito maior facilidade o plano espiritual do qual ela fazia parte até há muito pouco tempo. E no Livro dos Espíritos, Kardec também fez várias perguntas à espiritualidade superior sobre a infância. E entre elas, a resposta à pergunta 385 é muito elucidativa. A certa altura, ele responde-lhe o seguinte, a espiritualidade: não conheceis o segredo que escondem as crianças na sua inocência. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças, mais à frente ele diz, as crianças são os seres que Deus envia a novas existências e dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo que se trate de uma criança com más tendências, as suas más ações são cobertas pela túnica da inocência. É por isso que é tão importante esta educação de que se está a falar hoje, o endireitar
o endireitar dessa futura árvore, que agora pode ser só quase um talozinho, é só um talozinho muito frágil. É preciso pôr-lhe talvez estacas de um lado e do outro para que ela cresça a direito, não é? Então, para rematar, a espiritualidade superior disse o seguinte, nesta 385. A fragilidade da pouca idade torna-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devem fazê-los progredir. E é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas tendências. Foi aquilo de que a Nádia falou há pouco, que está também no Evangelho, no ponto 4, quase no fim do ponto 4 do capítulo 17, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Porque todos nós as temos. Senão não estávamos num mundo ainda inferior, não é? Não, temos que nos lembrar que a passagem, segundo Emmanuel, no Pinga Fogo de 1971, que a Michelle falou, porque depois foi passado para vários livros, entre eles o livro que ela falou, que é o Plantão de Respostas. Obrigada. O Plantão de Respostas, ela perdi-me. Estava a falar de quê? Das más tendências. Da transição, obrigada, Ana. Da transição planetária. E então, 2057, não é? Esse vai ser o início do mundo de regeneração. Mas também sabemos, porque o próprio Chico disse, que esse mundo de regeneração vai demorar 70 séculos. Não é 70 anos, 70 séculos, 7.000 anos, o que significa que ainda temos muito que andar. Muito que andar. Então vamos dedicar-nos realmente, em vez de estar por aqui 7.000 anos, a estar só 1 ou 2. Não era ótimo? Pronto, mas para isso vamos dedicar-nos a realmente nós próprios burilarmos o nosso perispírito, as nossas más tendências e fazer disso uma profissão, entre aspas, para os nossos filhos. Não é? Isso é que é importante. E hoje eles são os protagonistas da manhã. Então, é então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas tendências. E todos os pais espíritas têm esta grande oportunidade, porque além de ser um dever, é uma grande oportunidade para os pais. É maneira também de resgatarem um pouco mais daquilo que possam eventualmente precisar ainda de limar. E esta profissão de educar os filhos é importantíssima, eu diria que é essencial para os nossos próprios espíritos, para o nosso adiantamento moral. É o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, da qual terão que responder. Na fase infantil, portanto, o aparecimento da mediunidade é quase sempre tão natural como as outras aprendizagens que vão acontecendo em todas as etapas do desenvolvimento da criança. E as ocorrências tendem a intensificar-se quando a criança aprende a falar. As manifestações mais comuns são a visão e a audição e podem realmente acontecer ao mesmo tempo.
E a criança não compreende porque é que os pais não conseguem ver o que é que ela vê e ouve. Porque para ela é do mais natural e ela não tem medo nenhum. Os pais é que muitas vezes têm e ficam horrorizados. Porquê? Porque a criança ainda não compreende o conceito de morte. Ela ainda está muito mais ligada ao lado de lá do que ao lado de cá. Portanto, para ela é tudo natural. E, portanto, as companhias também o são, claro. É gente como ela. Não é? Portanto, ela não compreende, efetivamente, nada disso, nada desse medo que pode existir nos pais, normalmente naqueles que não são espíritas, mas também pode acontecer entre aqueles que se dizem espíritas. Atenção que eu estou a dizer que se dizem, não que o são. Porque os espíritas que querem ser espíritas, têm que estudar. Já foi falado hoje aqui. Têm mesmo que estudar. Não só para aprenderem mais, não é? Aprofundar os seus conhecimentos, como poder transmiti-los, como deve ser, aos seus filhos. Portanto, eles precisam, efetivamente, de estudar. E, continuando, vamos dizer aqui que, então, que na infância as interações costumam ser positivas, porque também pode haver negativas, não é? Mas normalmente são efetivamente positivas. Por exemplo, é comum os bebés rirem sozinhos e estarem a olhar para aquilo que as pessoas dizem. Ele estava a olhar para o nada. Para que é que ele estava a olhar? Está a olhar para aqui, está a olhar para ali, ri, às vezes até dobra o riso, não é? O que é que ele está a fazer? Na verdade, muitas vezes, eu diria praticamente sempre, podem estar a ver amigos de vidas passadas ou então o seu próprio espírito protetor de que ele ainda se lembra lindamente, porque foi com ele, melhor dizendo, que ele escolheu tudo aquilo que vai passar nesta encarnação. E, portanto, como ainda está tão ligado ao mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, e ao seu próprio amigo, que agora é o seu, que foi o seu instrutor e que agora é o seu protetor, não é? Que ele está feliz de o rever e ele brinca com ele, etc. Também são habituais, dizemos nós, as visitas de parentes falecidos ou de amigos espirituais que muitas vezes assumem uma fisionomia infantil para poderem interagir com o amigo deles que agora é bebê. E já há estudos que comprovam que nas crianças dos 2 anos e meio, 3 aos 10 anos, 15 a 30% dessas crianças têm amigos imaginários. Portanto, 15 a 30% das crianças entre os 2 anos e meio, 3 anos e os 7 anos, que é quando se fecha a encarnação, digamos assim, as crianças têm esses amigos e companheiros imaginários e, portanto, já é uma grande percentagem. A pessoa parece real e a criança fala com ela com qualquer outra pessoa do mundo físico. Portanto, as aparições de espírito ignorantes, cá está, são raras nesta fase. Existem, mas são muito raras. Portanto, nem sequer vamos falar muito delas, nem vamos falar nada. Só este slide. Quando as crianças os veem, na maior parte das vezes não são senão espíritos sofredores que habitam ou que habitaram o mesmo local onde a criança agora está. Mesmo que não queiram causar nenhum mal,
podem provocar-lhes medo e pode haver também os que queiram assustá-las para castigarem alguém da família devido a alguma dívida do passado. Vejamos também o que nos diz Richard Simonetti no seu livro O Plano B, sobre a mediunidade em crianças. Diz assim: até aos 7 anos, antes de que se complete o processo reencarnatório, o espírito conserva algumas percepções espirituais e pode ter experiências de contacto com o além, sem que seja propriamente médium. E eu sublinhei, sem que seja propriamente médium. E ele continua, esta sensibilidade tende a desaparecer e vai ressurgir na adolescência se ela realmente tiver mediunidade. Porque na resposta que já citámos à pergunta 385 do Livro dos Espíritos, a certa altura a espiritualidade também diz a Kardec que na adolescência o espírito retoma a natureza que lhe é própria e mostra-se tal qual ele era. Isto pode muitíssimo bem acontecer se os pais não tiverem cuidado na primeira parte da vida física dessa mesma criança. Mas se ela for endireitada, o tal talozinho for endireitado, e é para isso que serve a evangelização e a educação moral dos pais e o papel importantíssimo que eles têm na vida da criança, é evidente que que na adolescência ele ou ela já não vão mostrar então a natureza que eles traziam do passado, porque foi-lhes dada a volta, digamos assim. E Hermínio Miranda tem um livro muitíssimo bom que nós aconselhamos, como todos, dele, que é Os Nossos Filhos São Espíritos. Está lá? Pois, acho muito bem. Nossos Filhos São Espíritos, que também nos diz o quê? Que não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto nesta ou naquela forma de mediunidade. Nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas neste campo. Ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Okay? Portanto, Hermínio Miranda está a corroborar aquilo que dissemos há pouco. Pode ser mediunidade, sim, mas também pode não ser. Muitas vezes, os fenómenos mediúnicos com crianças perturbam mais os pais do que elas próprias. Já mencionámos isto. Por falta de informação, lá está, falta de estudo, os pais ficam, estudo nos espíritas, claro, os pais ficam preocupados a suporem que o filho ou a filha seja portador de algum problema psiquiátrico. E nós vemos isso, olhem, assim, por aí fora, não é? Por aí fora. Dentro das casas espíritas, não é normal que isto aconteça. Os pais podem chegar pela primeira vez à casa espírita com um filho nestas condições e pensarem, efetivamente, que se trata, e ficarem preocupadíssimos, coitados, com certeza. Mas não é nada disso, na verdade. Quando a criança não é compreendida pelos pais e é considerada perturbada ou vítima do demónio, a situação pode-se complicar, trazendo desequilíbrios psicológicos e emocionais.
E muitas crianças só voltam a ter uma vida normal quando passam a frequentar um centro espírita, onde recebem os benefícios do passe e da evangelização infanto-juvenil e em casa, e a Miss vai falar nisso, o culto do Evangelho no lar. Portanto, é muito importante que estes 3 pilares se juntem. Passe, e daí a casa ter passe só para as crianças. Passe, a evangelização, a educação infanto-juvenil e o Evangelho no lar. No livro dos Médiuns, e nós dissemos ao princípio que Kardec se preocupou com isso, no capítulo 18, ponto 221, é logo o início do capítulo 18, na alínea 6ª, Kardec perguntou: há inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E olhem o que respondeu a espiritualidade: certamente, e defendo mesmo que é muito perigoso, uma vez que esses organismos frágeis e delicados seriam assim muito abalados e a sua jovem imaginação demasiado sobreexcitada. Os pais sensatos afastá-las-ão dessas ideias, ou, pelo menos, não lhes falarão, senão do ponto de vista das consequências morais. Neste mesmo ponto 221, na linha seguinte, na linha 7, ele continuou: no entanto, há crianças que são médiuns naturais, tanto de efeitos físicos como de escrita e até de visões. Isto tem o mesmo inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque ela está na sua natureza e a sua constituição presta-se a isso. Não se passa ao mesmo quando é provocada e sobreexcitada. Notai que a criança que tem visões geralmente fica pouco impressionada com elas. Isto é uma coisa absolutamente natural, a que dá muito pouca atenção e de que muitas vezes se esquece. Neste mesmo ponto 221, na linha seguinte, a 8, ele continua: qual é a idade em que, sem inconvenientes, a pessoa se pode dedicar à mediunidade? E a resposta: não há uma idade precisa, depende totalmente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem ela afetará menos do que a certas pessoas adultas. Refiro-me à mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem outro inconveniente que se prende com a inexperiência da criança, no caso de se querer ocupar dela sozinha e fazer disso uma brincadeira. E há mais uma pergunta que deve ser feita e que é esta: como é que se sabe se a criança é realmente médium ou se o que ela conta é fruto da sua imaginação? E é Richard Simonetti que vai nos esclarecer ao dizer que, em princípio, é difícil definir. E o melhor é não interferir, tratando com naturalidade a criança. A tendência é o fenómeno desaparecer, quer porque a criança se desinteressou em relação ao amigo imaginário, quer porque perdeu o contacto com ele a partir da consolidação reencarnatória, ou seja, a partir dos 6/7 anos. Mas, infelizmente, como Richard Simonetti aqui nos diz, é muito difícil definir o que é realmente mediunidade do que é fruto da sua imaginação. Vamos chamar-lhe assim. Não há realmente um aspecto chave, um aspecto diferenciador que separe mediunidade da imaginação. Mas, no entanto, observar o comportamento da criança pode, efetivamente, ajudar os pais a distinguirem uma coisa da outra. Por exemplo,
se ela descrever ou mencionar pessoas desencarnadas com imensos pormenores, pode ser indício de mediunidade, efetivamente. Embora os pais também devam saber, e volto a repisar isto, que a mediunidade infantil não é sinónimo de que o filho se vá tornar médium na vida adulta. Contudo, há casos e casos. E aqui nós não podemos deixar de referir o nome do nosso Chico, que desde os 5 anos de idade conversava com a mãe desencarnada. E também o caso da Ivone do Amaral Pereira, que ela tinha 4 anos quando começou a falar também com os espíritos. Mas vamos continuar dizendo-vos que é preciso terem-se certos cuidados em relação à mediunidade infantil. Nunca estimular a criança a desenvolver a mediunidade ou a valorizar excessivamente o fenómeno, dizendo-lhe que é uma privilegiada e que tem uma grande missão. Não, por outro lado, não ridicularizar a criança ou dizer que é mentirosa. Não mostrar medo, porque isso pode deixá-la insegura. E, por último e muito importante, trazê-la à casa espírita para ela integrar, então, a evangelização infantil. O que isto significa é que os pais têm que encontrar aqui um equilíbrio. Se os pais acusarem a criança de mentir, esta pode, tendo efetivamente mediunidade, pode começar a negar essa mediunidade. Mas também, se os pais começarem a incentivar essa mesma faculdade, o que é que pode acontecer? A criança pode começar a forjar relatos de contactos só para agradar aos pais. Portanto, é preciso muito cuidado. Vamos agora, muito rapidamente, falar dos adolescentes. E então podemos perguntar-nos se existe uma idade determinada para o exercício da mediunidade. E o Dr. Odilon Fernandes, através da psicografia do Carlos Bacelli, vai dizer-nos que essa idade é a idade da responsabilidade que varia de indivíduo para indivíduo. Esta pergunta eu não pus aqui, mas está no livro Mediunidade na Criança. Não, Mediunidade nem... Ai, esqueci-me o nome. Hã? Na infância, acho que é. Temos o livro ali, Mediunidade na Infância. É nessa altura que ele diz que é a idade da responsabilidade que varia de indivíduo para indivíduo. E mais adiante ele afirma, não existe uma fórmula específica para que o jovem se prepare para o exercício da mediunidade. A iniciação mediúnica deve acontecer da maneira mais natural possível, mas agora vem o mais importante, dentro do estudo, do trabalho dentro da casa espírita, da disciplina, do interesse e, muito importante, da perseverança. Desenvolvimento mediúnico, diz ele, é tarefa para o dia a dia. Ao crescer, então, a criança, que já dissemos, vai-se desligando cada vez mais do mundo espiritual, passando a envolver-se mais com as coisas que acontecem à sua volta no mundo físico. E, por isso, as manifestações mediúnicas vão começar a escassear até desaparecerem. Se assim for, nós podemos dizer, porque isto também é o estudo que nos ensina, que há 4 ciclos dentro da manifestação mediúnica. O primeiro ciclo acaba aqui. Se assim for, se começar a escassear e a desaparecer a partir dos 7, 8 anos, acabou.
está a fechar-se o primeiro ciclo mediúnico. E aí considera-se que a criança não tinha mediunidade e essa fase vai ser considerada como sendo, efetivamente, um tipo de imaginação infantil. E é geralmente na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, que começa então o quê? O segundo ciclo. O terceiro acontece já na passagem da adolescência para a juventude, portanto, entre os 18 e os 25 anos. E há ainda um quarto ciclo em que a mediunidade só aparece na velhice ou então na sua aproximação. Mas vamos voltar à adolescência porque está na altura. Nesta idade, o corpo já amadureceu o suficiente para que as manifestações mediúnicas se tornem mais intensas e positivas. É a altura própria para lhe dar informações mais precisas sobre o processo do aparecimento da mediunidade, mas sem forçar. Sem forçar. E eu sublinhei, sem forçar. E são os meios que a doutrina tem para ajudar esse adolescente é o passe, a prece e o estudo. Portanto, na adolescência, que é o pleno brotar das forças sexuais, a mediunidade pode apresentar-se em grande força. E se assim for, ela vai precisar, agora sim, de ser educada convenientemente para poder ser controlada e, ao mesmo tempo, passar a ser uma mediunidade produtiva. Temos vários exemplos de adolescentes que foram convidados para atividades missionárias através da mediunidade. Lembrem-se, tanto o nosso Chico como a Ivone Pereira também foram missionários, mas numa idade mais baixa, não é? Como crianças. Um tinha 5 anos, outra tinha 4. Aqui estamos a falar e vamos trazer-vos alguns exemplos de adolescentes. Como seja, em primeiro lugar, Joana d'Arc. Com 14 anos, ela manteve longos diálogos com os espíritos que diziam ser Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, santos da Igreja Católica, que a induziram, efetivamente, a comandar o desorganizado exército francês para lutar contra os ingleses e que ela conseguiu fazê-lo, porque estava na programação não só dela, como de França. Lúcia, Francisca e Jacinto, os nossos 3 pastorinhos, tinham 10, 9 e 7 anos, em Fátima tiveram contacto e falaram com um ser espiritual descrita como uma senhora mais brilhante do que o sol. Vamos lembrar-nos que essas aparições se deram desde o mês de maio ao mês de outubro do mesmo ano, 1917. Bernadette Soubirous, de 14 anos, em Lourdes, França, teve 18 encontros, também com uma entidade luminosa que, segundo ela, Bernadette, era Maria de Nazaré. Temos também as 2 irmãs Fox, Kate e Margaret, com 11 e 14 anos respectivamente, que em 31 de março de 1848, em Hydesville, no estado de Nova Iorque, não cidade de Nova Iorque, estado de Nova Iorque, que é na costa oeste, inauguraram a nova era da comunicação com os espíritos. E ainda a Florence Cook, com 14 anos, que com Sir William Crookes, em Londres, produziu manifestações de ectoplasmia nas quais se apresentava materializado um espírito chamado Katie King. E ainda o irlandês Daniel Douglas Home, que desde os 10 anos
era também um belíssimo médium de efeitos físicos, tendo sido investigado por vários cientistas que autenticaram as suas faculdades mediúnicas. Portanto, as reuniões de estudo voltadas para a integração do adolescente na vida são um importante fator de esclarecimento e de desmistificação das nossas relações com os espíritos. Há adolescentes que se integram rapidamente na nova situação e que se preparam seriamente para a atividade mediúnica. Mas há outros que rejeitam a mediunidade porque a associam a muitas renúncias e também rejeitam as diretrizes espirituais que estão instaladas já nas suas próprias consciências, o que vai criar-lhes desvios e perturbações que mais tarde lhes vão trazer consequências. Vou acelerar. Então, o adolescente deve enfrentar os desafios da mediunidade com a mesma naturalidade com que enfrenta as restantes ocorrências deste período de transição, trabalhando no seu íntimo para crescer moral e espiritualmente, tornando assim a vida mais digna de ser vivida e com um significado mais profundo, que é o do seu ser eterno, imortal. Mais do que eterno, imortal. Quanto mais depressa o adolescente receber esclarecimentos sobre a realidade espiritual da qual faz parte, mais depressa se vai tornar apto a trabalhar com Jesus, o que não implica excluir-se das vivências do mundo. Significa, isso sim, estar no mundo, mas sem ser do mundo. Daí a mediunidade basear-se na vida social que estabelece a convivência, mas que exige atitudes diferentes, dando a possibilidade de se crescer moral e espiritualmente e que vão tornar os espíritos que hoje são crianças ou adolescentes em homens de bem, que vão construir esse mundo melhor que todos desejamos. Portanto, os pais que se deparem com o facto de que os seus filhos são médiuns adolescentes devem incentivá-los a estudarem tanto a codificação como os livros evangélico-doutrinários através da participação na evangelização e na mocidade espírita. E aí vão compreender qual é o caminho que devem seguir para se tornarem bons instrumentos no intercâmbio com o plano espiritual e onde irão obter muitos amigos espirituais. Mas é fundamental avisá-los que é fundamental, que é básico, eu aqui repeti a palavra, tornarem-se humildes, empenharem-se no trabalho do bem e praticarem constantemente a reforma íntima de que já falámos bastante nesta manhã. O adolescente em quem a mediunidade apareceu e que se dispõe a começar a exercê-la deve ter consciência da importância e do significado desta faculdade. E por isso os seus amigos espirituais vão estar com ele, encorajando-o a ser bondoso, a servir, estudar e avaliar. E para terminar, vamos então a Emmanuel, ao seu livro Mediunidade e Sintonia, no fim do capítulo 11, que diz: o médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente, precisa de afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso Divino Mestre. Eduquemo-nos com Ele, a fim de que possamos realmente educar os nossos filhos, digo eu, e não só. Muita paz a todos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.